danificado todo o olho dela e ela voltou a enxergar pelo olho danificado. E depois do culto, foram procurar o apóstolo para orar por visão. Ele orou, né? Lógico, mas a visão não abriu. É, você acha que pode ter faltado. É um ato de fé você ir lá na frente quando o apóstolo chama? Você acha que nesse caso, se essa moça que foi depois do culto, ela tivesse ido naquela hora que ele chamou, ela teria sido curada? Você acha que aumentaria a chance dela ser curada ali? Eu vou falar assim que a igreja. Eu vou falar primeiro um motivo e depois eu vou fazer uma pergunta para você, o que você acha, para me responder. A igreja precisa ensinar os seus membros que quando o homem de Deus que está lá é um profeta de Deus, que na hora que ele está ali é um profeta. Independente se é apóstolo, se é um pastor, se ele está sendo um profeta, está sendo um mensageiro de Deus, né? E principalmente na cura, né, tem que seguir o que o mensageiro de Deus está passando a orientação. Se ele falar, vem aqui para frente, vem. Você falar, fica aí, ou se vem se ajoelhar, você tem que ouvir a voz de Deus através do profeta. Então, se a igreja não ensina, fala assim, ó, irmão, se a direção do profeta é chamar aqui na frente, então você tem que vir. Eu posso. Uma vez uma irmã falou assim, ó, eu posso ser curado aqui mesmo. Se Deus quer me curar, vai curar aqui mesmo. Não é essa a direção. Deus está falando para vir aqui na frente para ser curado. Então, o primeiro ponto é a falta de ensino. Mas o segundo ponto é falta de os pastores explicar isso. Ó, segue a orientação do profeta. Qual for a orientação ali, segue. Vamos cantar um louvor. Canta o louvor. Vamos ajoelhar, vamos fazer uma oferta agora. Então, seguir a orientação do profeta. E o segundo ponto que eu quero falar, o segundo ponto, mas eu quero falar por que você não acha que não ir, que eu vou falar o segundo ponto. Qual a pergunta? Por que as pessoas não vão? Qual a sua opinião? Que eu vou Não falar a vão? minha opinião a segunda. Eu acredito que é um pouco disso que você falou, falta de conhecimento. Eu já vi pessoas falarem assim: se Deus quiser, me cura aqui, isso é eu e Deus. E também tem a barreira da pessoa ter a vergonha de ir lá na frente. Não sei por que teria essa vergonha, mas as pessoas têm essa vergonha. Eu já teve casos de eu estar na Aí frente eu ali, pergunto, se alguém falasse lá na frente, eu falasse, ó, vem pegar aqui R$ 1.000. não teria vergonha. Eu acredito que as pessoas não Não teriam ia ter vergonha. vergonha. Não. Vem aqui, qualquer um que vem aqui primeiro vai pegar R$ 1.000. Será que não ia ter uma corrida? Ixi, ia ter. Não ia ter ninguém ia ter vergonha ali. Ninguém ia ter vergonha. Aí que tá a lógica, tá Exatamente. vendo? A pessoa tem vergonha, mas eu falo que É isso que tá acontecendo. Vem pegar a bênção, né? é, é que falta de fé. É, Porque faz de conta, R$ 1.000 aqui, eu tô com R$ 1.000. Quem vir aqui primeiro pega. Será que não vai ter um atropelo? sim, vai, com certeza. Eu acho que não precisa nem 1.000. Tô É. aqui com 200. Aí que acontece? Eu acho que também tem a ver com orgulho. E eu vou dar o meu próprio exemplo. É, a pessoa não vai falar, não, sou tímido, mas ele tem medo do quê? De passar vergonha? Vamos dizer que ele tem medo de passar vergonha. O medo de passar vergonha é orgulho. O medo de passar vergonha é orgulho. Verdade. Então, às vezes a pessoa, não, eu sou tímido. Mas você é tímido porque eu tenho medo de passar vergonha. Você tem medo de passar vergonha porque você é orgulhoso. Nós não queremos se expor. Mas por que nós não queremos se expor? Porque nós temos orgulho. É. E eu falo isso por experiência própria. Eu vou dar um testemunho que aconteceu comigo. Quando eu lancei o meu primeiro livro chamado Bênção Hereditária, um livretinho, e aí eu estava indo nas igrejas para vender e eu fiz o livro pela fé, sem dinheiro para pagar. Então era uma luta para pagar. Paguei a primeira prestação e estava para pagar a segunda. Então, naquele sufoco, tinha que vender os livros para pagar. E aí eu fui numa grande igreja em São Paulo, a igreja enorme, aqui tinha 2.000 pessoas. E aí o pastor foi bem legal, que ele nem me conhecia, assim, eu tinha alugado a chácara da igreja, né? Eu falei, pastor, com esse livro. E aí ele falou muito bem do livro, falou assim, tá aqui o livro, Bênção Hereditária. Eu acho que ele falou uns 10 minutos do livro, ele não deu oportunidade para mim falar, mas o que ele falou foi melhor do que se eu fosse falar. Ele vendeu o livro, foi muito bom mesmo. Mas só que ele pregou depois, e aí depois ele começou a ter uma palavra de conhecimento. Tem alguém aqui que Deus está chamando aqui para o altar. Ele chamou algumas pessoas para o altar. Você está com isso, está com aquilo. Está chamando você para o altar, que ele quer tratar de você algo. E ele nem falou de pecado nem nada. Mas naquele momento que ele estava falando, está chamando você para o altar, era eu. Você sentiu?
Senti, era eu. E ele sentiu também que era eu, ele sabia que era eu. Falou, vem aqui, ele insistiu, vem aqui. E aí o meu pensamento, mas se eu for no altar, olha o meu pensamento, os outros vão pensar que eu estou no pecado. E aí que não vai comprar o livro. Eu vai pensar que eu estou no pecado, eu não vou vender o livro, eu estou precisando vender o livro. E ele insistiu, insistiu, eu sabia que era eu. E eu senti que ele sabia que era eu. Porque tem uma hora que ele veio numa direção, o púlpito era muito grande, né? A igreja grande. Ele veio assim, numa direção perto de mim. Vem aqui, ó, Deus está te chamando, Deus quer fazer algo. E não, ele não estava falando de pecado. Eu podia falar, não, eu vou lá, eu vou me expor que ele está falando desse pecado. Não, não tinha falado de pecado. Ele falou, ó, tem um obreiro aqui, tá? Era até uma coisa boa. Era algo que Deus precisa tratar. Naquele dia eu vendi bastante livro. Porque ele falou muito bem, a igreja é muito grande. Mas eu não vendi a quantidade de pagar a prestação. Aquele era o último dia para me pagar. O último dia, assim, no outro dia eu tinha que pagar a prestação e ia faltar dinheiro. E quando eu estava no carro, era um misto assim de. Vendi muito livro, não lembro se eu vendi 40 livros por uma noite, é muito. Mas um misto de frustração, porque eu sabia que o dinheiro não ia dar. E Deus falou assim: você não quis se humilhar? Você ia ver o que eu ia fazer. Forte, hein? Pode. Então, quem não se humilha, muitas vezes perde a bênção. Ou talvez não pede a bênção, mas também não vê o que Deus pode fazer. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo ele vos exaltará. Você não quer se humilhar e muitas vezes você está perdendo o melhor de Deus. Então você siga o que o profeta fala ali naquele momento. O profeta que eu falo, seja um título de pastor, de apóstolo, mas aquele que está sendo profeta, mensageiro de Deus. Se ele chamar aqui, vem para frente, vá para frente. É um grande ensinamento, né? Isso aí é importante as pessoas terem esse conhecimento para não perder a bênção, né? Para fluir, para estar na presença. Você vai? Vou chamar, eu vou. Se for comigo, se eu suspeitar que é comigo, eu já vou. Na dúvida, eu já vou. Para não perder, né, pastor? A respeito, pessoas, agora voltando um pouco, pessoas já de uma certa idade, como eu já conheci, pessoas, umas pessoas de mais de 70 anos que queiram ser usado em cura, ele- é, que sempre teve o desejo, não tinha todo esse conhecimento, e agora assistindo Palavra Cast, né, ficaram com esse desejo de se movimentar em cura, tanto na família quanto na igreja ou por aí, né? Eles podem se mover mesmo depois de uma certa idade, tem idade para isso? Um novo convertido ou uma pessoa já velha na fé, assim, já na caminhada, pode se mover em cura também? Pode. Só que o novo convertido tem uma vantagem que ele não tem como falar, estrutura, ele não tem, é tudo novo, né? O novo convertido já fala novo convertido. Então, tudo que for entrar na mente dele, na fé, por isso que eu falo, novo convertido é algo muito importante na igreja. O que você vai ensinar para esse novo convertido, ele está aberto para aprender, porque é tudo novo. Então, o novo convertido não tem barreira. Eu gosto de falar assim para alguns pastores que vai abrir igreja, que vem gente de outras igrejas, não que é errado você ter que receber, mas só que ele já tem uma estrutura na sua mente, ele tem vícios, ele tem vício não de pecado, de cigarro, bebida, vício de comportamento, de como era feito na igreja dele. Ele vai falar, na minha igreja era assim. Ele já aprendeu daquele jeito. Então, aquela estrutura às vezes é difícil de sair. Então, para o novo convertido, ele se converte agora, ele mergulhar na cura, ele vai ter muito mais facilidade do que alguém mais experiente. Mas não quer dizer que o mais experiente não vai ser usado. Mas só que muitas vezes ele foi, vamos dizer, imagina a dificuldade, pense comigo. Ele foi 30 anos de um ministério que nunca aconteceu nenhuma cura. E tem isso? É possível, pastor? Infelizmente é. Eu fiz uma enquete numa igreja, no canal, quer dizer, no meu canal, que quando foi a última cura que aconteceu lá. E teve pessoas que falaram que nunca tinha acontecido uma cura na igreja dela. De 7 anos de igreja, de 10 anos de igreja, nunca aconteceu uma cura. Então, se ele vive num ambiente que nunca aconteceu nenhuma cura, nenhum milagre. Então, isso dificulta. Primeiro, ele já tem que lutar contra o ambiente que ele conviveu por 20 anos.
Eu convivi em 20 anos, nunca vi nenhuma cura, nenhum milagre. Então, ele vai ter uma luta maior, mas é possível. O que ele precisa fazer? Ele vai precisar mergulhar intensamente, assistir testemunhos de curas, testemunho de cura é algo diferente do que o ensino de cura. Testemunho de alguém que foi curado do câncer, um paralítico que andou, um cego que voltou a enxergar. Assistir esses testemunhos para ir entrando dentro dele. Hoje em dia tem a facilidade do YouTube, tem vários testemunhos de milagre, de cura. Mergulhar em ensino, pessoas que ensinam sobre cura, ler a Bíblia, as partes da Bíblia que fala de cura, principalmente lá sobre Jesus e os apóstolos, e livros sobre cura, aí isso vai moldando a mente dele de novo, para ele acreditar na cura e nos milagres. E as impartições, que nós já falamos bastante sobre impartição. Receber as impartições, mas ele precisa moldar a mente dele a crer na cura. Ele não viu acontecer, então ele precisa moldar que isso é possível. Porque a fé, tudo é possível que crê. Então, ele precisa moldar o seu coração para crer no sobrenatural. Porque aquele que passou 20 anos na igreja e nunca viu nada, ele tem uma dificuldade para crer. Se ele conviveu numa igreja que nunca aconteceu nada, então, imagine só, 2 ambientes. Tem alguém que está numa igreja que está acontecendo milagre direto. Sempre acontece uma cura ou outro tipo de milagre nessa igreja. 20 anos nessa igreja. Outro está 20 anos numa igreja que nunca aconteceu nada. Quem você acha que tem mais facilidade para crer? Quem vê, né? Quem vê. Quem vê. Eu creio que o milagre é para todas as igrejas. Eu fui pregar numa igreja, aqui em Mauá mesmo. Agora não lembro nem qual o bairro que o irmão que me levou lá. Uma igreja bonita, cheia de jovens. Acho que 100 e poucas pessoas. Aí o pastor, antes de eu dar a palavra, ele deu uma palavra lá. 10 minutos, foi 15 minutos da palavra do pastor, uma palavra cheia de incredulidade. E eu sempre preparo uma palavra de fé, eu sou um pregador visitante, eu não vou lá corrigir a igreja, eu já tenho isso comigo. Quem tem que corrigir a igreja é o pastor da igreja local. Eu vou lá para pregar sobre fé e sobre cura. E sobre unção. Unção eu gosto, unção, cura e fé. Então, esses 3 temas é o meu, unção, cura e fé. E aí Deus me deu, sempre eu oro antes para Deus me dar a palavra. Pode mudar ali na hora, mas eu oro para Deus me dar um esboço. Eu vou com esboço e prego com esboço ainda. E ali na hora Deus inspira, muda, pode acontecer qualquer coisa. Mas então Deus me deu uma palavra para falar sobre fé. O pastor falou 10 minutos, nada a ver com fé. E é claro que eu não vou corrigir o pastor da igreja local. Eu tive que, no começo da mensagem, eu tive que falar mais ou menos, tá mais ou menos assim o pastor, mas indo para outro lado. Eu tive que fazer uma reviravolta, porque 10 minutos antes da minha palavra, que era de fé. Então eu não poderia falar assim, ó, o que o pastor falou tá tudo errado. Aí Fechado. eu tive que dar um jeito, assim, você tem muita experiência, eu falei assim, eu tenho que encaixar, não posso corrigir o pastor, é a visão do pastor, mas o meu pensamento depois que eu saí da igreja, e o culto foi uma bênção. Deus operou lá. Eu só vi o pastor, meu Deus, não sei o que. Ele ficou impactado. Eu vi que ele ficou impactado. Não sei se ele gostou ou não, mas foi algumas manifestações diferentes, fortes. Aí eu não fui mais convidado lá para pregar lá. Mas eu fiquei pensando assim, será que é isso que ele prega todo culto? Se é isso que ele prega todo culto, a igreja dele não tem fé. Nunca vai ter fé. Porque o líder tem que gerar fé. E a fé é um espírito. Então, se o espírito de fé, está lá em Coríntios, que a fé é um espírito. Então, ele tem que ter o espírito de fé para transferir a fé para os meus membros. E eu pensei, se ele prega isso todo culto, a igreja não vai ter fé. Eu tô trazendo um exemplo, você falou, quando eu conheci o pastor Ronaldo Dias, foi em Suzano. Ele chegou, foi na igreja lá, e ele falou,
Aí a pastora local lá falou assim, ó, eu trouxe um pregador aqui para orar por cura Só interior. falando, Ronaldo Dias é muito usado na cura e milagre. Aí ela apresentou ele como cura interior. Aí quando ele subiu no púlpito, ele falou assim, ó, pastora, eu não vim orar por cura interior, não, é cura física mesmo, expulsar os capetas aí. E o pessoal não estava acostumado com isso. Quando falou que era por cura, realmente a pessoa não, é difícil ver cura numa igreja, né? Geralmente o pastor ora geral, vamos orar por Deus cura, e nem pergunta se a pessoa foi curada, as pessoas já voltam a sentar. O pastor ali, esses pastores que eu tenho visto de cura, eles oram por cura, determina e já perguntam na hora, foi curado? Não foi? Vamos orar de novo. E vai, né? É, E vê os milagres. Então, as igrejas não estão acostumadas com isso, né? não tão. Precisa ser ensinada. Então acontece o seguinte: você está acompanhando o pastor Ronaldo até um ano, ou menos. Não, menos, bem menos. Entendeu? Mas já viu mais curas. Muito. Eu posso te complicar aqui. Pode, né? Você já viu mais curas do que na sua igreja local? Já vi, já. Muito mais. Na local a gente vê assim, é, vê curas, não vê milagres. A gente Isso. ora por alguns irmãos, a gente vê que tem resultados, saem do hospital, ficam bom. São curas, né? Agora, milagres ali na hora, Mas você falou a chave agora. O ministro de cura, ele tem expectativa de ver cura. Eu já oro e já pergunto, você melhorou quanto? Eu estou com a expectativa que aconteça a cura. Quer dizer que todos é curado? Não. É, na escola de cura que eu falei no começo do Handicrack, que foi uma semana ele ensinando de manhã, de tarde, à noite era o culto. À noite eu nem participava do culto. Eu ficava só um pedaço do louvor, que o louvor era sobrenatural. Por causa que eu morava na época em Ribeirão e lá tinha, podia perder o último ônibus. Não tinha Uber. Aí eu participava de um comecinho do culto à noite. Então, uma semana aprendendo sobre cura, milagres, falando, foi algo tremendo. Mas a última mensagem, essa impactou. Ele trouxe a mensagem naquele ano, agora, vamos dizer, 22 anos atrás, 21 anos atrás. Meu filho tem 22 anos, foi 21 anos atrás. Ele trouxe a mensagem agonia da derrota. Ele começa a falar vários exemplos de pessoas que não foram curadas. É até um choque essa mensagem. Foi a semana toda ele falando sobre cura. E aí ele fala a mensagem da agonia da derrota. A Kathleen Kuhlman, pessoal que era pessoal curado na porta da igreja dela, antes de começar o culto, pessoas eram curadas em milagres de paralíticos, cegos. tá, Aí o pessoal perguntava assim, e por que não são todos curados? E ela falava, eu não sei. Isso eu quero perguntar quando eu chegar lá no céu. Porque todos não foram curados. Então, mas só que o ministro de cura sempre tem a expectativa que aconteça a cura. Essa é a chave. Então, se a igreja começa a orar pelos enfermos, qualquer igreja local, pode ser qualquer pastor, ele não recebeu impartição, não tem dom, mas ele começar a orar pelos enfermos, começar a orar, mesmo que não tenha muito resultado no começo, uma hora o resultado vai acontecer. Porque ele está gerando essa expectativa. Ele tem que pregar, ele não pode deixar essa expectativa morrer. Ele tem que pregar também, às vezes, sobre cura, para gerar fé no povo. A fé vem de ouvir a palavra de Deus. Então, vira e mexe, ele tem que trazer uma mensagem sobre cura física. As igrejas não estão pregando sobre cura física. Só com um pregador itinerante que é usado em cura. Chama o pastor Ronaldo e ele vai trazer cura. Mas o pastor da igreja local, ele trouxe uma mensagem sobre cura física e orou pelos enfermos. Não estão acontecendo isso. Mas se de vez em quando ele está trazendo uma palavra de cura física e está orando pelos enfermos, vem aqui você que está enfermo, né? Vamos estar ouvindo. Isso vai gerando uma expectativa e com certeza uma hora, talvez no começo não vai ter muito resultado, mas uma hora já vai começar a ter, foi curado, foi curado, foi curado. amém. Isso mesmo. Pastor, agora você quer fazer oração para. Não, eu quero fazer duas orações, mas não agora, eu vou fazer uma oração por ativação da palavra de conhecimento, que ainda tem um tempo aqui, né? Aí depois no final quero orar por cura.
Eu vou orar por cura no final e eu vou fazer uma ativação no final. Uma ativação que eu já fiz em outros programas, no nosso canal. Mas eu quero orar por a palavra de conhecimento. Tem um irmão que eu estudei, eu dei um ensino sobre palavra de conhecimento. Mais ou menos o que eu falei aqui, mas de uma forma mais tempo, né? O ensino acho que deu 1 hora e tanto. Mas esses 6 tópicos que eu ensinei aqui, ensinei lá, e orei por palavra de conhecimento. Ele disse que no outro dia já manifestou a palavra de conhecimento. Ele acompanha nosso canal e está sempre, comprou nosso treinamento de cura. Eu quero falar para você, você quiser aprender mais sobre cura, também nós temos um treinamento de cura. É só você pôr no Google aí, treinamentodecuradivina.com.br. Aí você vai achar, ou vai lá no meu Instagram, Pastor Ariston Júnior, tá lá no link da bio lá no meu canal, no meu Instagram, né? Aí você acha o treinamento de cura, você que quer se aprofundar. Então eu quero fazer essa primeira oração da palavra de cura, mas eu quero falar depois da oração sobre o espírito de enfermidade. A doença vem de onde? É física, é emocional, é espiritual? Isso é muito importante as pessoas saberem. Uma pergunta antes da oração, pastor. Hoje, se uma igreja ela quiser os dons dentro da igreja, qual o caminho que ela pode seguir? Por exemplo, ela quer, não, hoje aqui na minha igreja não tem profeta, não tem ministro de cura. Eu gostaria de ver esses dons aqui na minha igreja. Qual o caminho que esse pastor que está nos assistindo que ele pode seguir para ter essas manifestações do Espírito Santo na igreja? Então, tudo começa com o líder, né? Tudo começa com cabeça. Igual eu lembro uma vez que houve uma divisão numa igreja lá em Ribeirão Pires, num lugar lá. O povo, tinha um grupo que era avivado, né? Renovado, cheio do Espírito Santo, que estava nos dons, mas o pastor era tradicional. E aí ele falou, eles orando para o pastor se renovar, para ter o avivamento. Nunca teve a renovação que eles esperavam, porque o pastor era tradicional. Então, o primeiro ponto começa com a cabeça. O líder da igreja, apóstolo, bispo, pastor, ele tem que ter essa fome, essa sede. Então, ele mesmo vai buscar impartição, ele mesmo vai estar lendo sobre o assunto, lendo o livro. Primeiro ponto, ele tem que ter esse desejo dentro dele. Se ele não tem esse desejo, os membros podem ter, o grupo de louvor pode ter, o diácono pode ter, o presbítero pode ter, não vai acontecer. Se o pastor da igreja não mergulhar, os outros não mergulham. Deus respeita a autoridade. A autoridade daquela igreja é o pastor local. Então a igreja vai mover de acordo com o que ele move, do que ele crê, do que ele busca. Então se ele não buscar, não vai acontecer. Então vão dizer que esse pastor quer. Pastor da igreja, alguns estão assistindo, querem. Ele vai ler livro, vai buscar impartição, vai estar mergulhando no assunto. O segundo passo é trazer homens que já ministram, homens que carregam a unção. Traz o pastor Ronaldo, Marcelo Casagrande. Eu fazia isso. Na nossa igreja, que eu fui pastor 9 anos, uma igreja que cresceu muito. Eu levei o Marcelo Casagrande várias vezes para fazer escola de cura lá, ensinar as pessoas como orar pelos enfermos, que é a parte do conhecimento, e impartir, transferir a unção. Você viu pessoas fluindo lá na sua igreja depois disso? Naquela época, eu falei uma vez para um novo convertido, que às vezes as igrejas falam assim, não, quando você tiver mais experiente, eu falei assim, você novo convertido pode ser usado na cura agora. E eu lembro do irmão Luiz até. Ele chegou lá na empresa e o amigo dele estava com um nódulo, um caroço aqui, do tamanho de uma azeitona. E aí o amigo dele, ele encontrou, não saiu, o amigo dele estava triste. Por que você está triste? Tô com isso daqui, tô com medo, eu vou ter que operar. E tô com medo que é bem aqui na mão, num lugar perigoso. E ele falou assim, você quer que eu ore por você? Eu quero. Novo convertido. Mas nós ensinávamos sobre cura. Quero. Aí ele falou, vou pegar o óleo lá no armário e vou orar. Aí ele pegou o óleo, ungiu, orou. Aí no outro dia, o amigo dele, eita, aquele óleo é bom mesmo. Foi curado. Ele pensou que era o óleo. O óleo é bom mesmo, o óleo é poderoso. Novo convertido. Mas ele sabia que Deus podia ser usado ele. Então, esse é o princípio. Você mergulha
e chama pastores, chama apóstolos, que aí isso vai transferindo para a unção, que esses apóstolos, pastores, depende, se for um seminário é bom. Eu levava às vezes para fazer seminário, ensinar, que é o conhecimento. Quer dizer, um culto é às vezes só para ministrar a cura, né? Que também já é um ensinamento. Porque quando a pessoa está vendo algo acontecer, isso já é um ensinamento para ele. Oh, Deus está curando, é possível. Deus, Deus levantou um paralítico, um cego viu. Isso é um ensinamento prático, né? E também como orar para os enfermos. Então, primeiro passo, o pastor mergulha. Segundo passo, traga homens que carregam essa unção. Isso vai ativar de uma forma tremenda. Então, eu quero orar por você. E aí depois eu vou falar a origem das doenças. Por isso que como você vai orar para a doença. Então, vamos orar agora. Pai, no nome de Jesus, queremos que aconteça uma impartição. Queremos, meu Pai, que o Senhor transfira o dom da palavra de conhecimento, o dom de revelação para todos que estão assistindo. Pai, no nome do Senhor Jesus, haja uma impartição poderosa, uma transferência poderosa, Pai. Que esse irmão possa ser cheio da tua presença, da tua glória, que ele seja tocado de uma forma poderosa e ele seja usado em curas, em milagres, em libertação, Pai. Pai, que o sobrenatural aconteça na vida dele. Pai, também te peço pela tua igreja do Brasil, desperta a tua igreja do Brasil para milagres, para cura, que aconteça um avivamento nessa nação. Oh, que aconteça um avivamento sobrenatural nessa nação. Em nome de Jesus, na vida dos pastores, apóstolos, bispos, missionários, profetas, evangelistas, aviva a tua obra, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E Glória a amém. Deus. Bem, Glória a Deus. sentindo muita presença aqui, pastor. Tá? Eita glória. E a outra oração ainda vai ser mais forte. Amém. Eu queria falar sobre a origem da doença, irmão Everton. Já que nós estamos nesse bate-papo, falando sobre cura divina, sobre milagres, eu creio que Deus quer levantar o seu ministério. Quem está assistindo, o Everton, que é uma fominha de Deus, que nós conhecemos aqui, amigo nosso. Ó, o Everton está no caminho certo, Everton. Você comprou o nosso treinamento de cura? Comprei. Comprou do Ronaldo? Comprei. Comprou do Rodrigo Ramos? Comprei também. Onde eu vou ministrar, ele está lá muitas vezes. Ronaldo, onde vai ministrar, está lá. Comprei o livro dele também, do Rodrigo Ramos também. Comprou o livro do Rodrigo Ramos. Pastor Almir também me emprestou o livro dele do Randy Clark. Está mergulhando na cura. Então vai acontecer curas e milagres. Não tem como. Está no caminho certo. Então, uma das coisas que nós precisamos aprender é as doenças no meio pentecostal. Quando veio o avivamento pentecostal, começou ali na rua Azusa, com as línguas estranhas, e aí começou os milagres. A igreja, os dons se manifestaram muito forte no movimento pentecostal, no nascimento. Você que é da Assembleia de Deus, leia o livro Diário do Pioneiro. Se ler esse livro, você vai ser impactado. Você que é Assembleia de Deus, eu vou falar de novo, leia o livro Diário do Pioneiro, que é o nascimento da Assembleia de Deus no Brasil. Então, esse movimento pentecostal foi tremendo. Os dons espirituais, dom de profecia, dom de cura, milagres extraordinários. E no começo do movimento pentecostal, eles era radical em um ponto. Eles achavam que toda doença era do diabo. Então, se toda doença é do diabo, é só expulsar o diabo e a pessoa vai ser curada. Toda doença era maligna. E aí, com o tempo, meio pentecostal não tinha nem seminário. Hoje tem seminários, tem teólogos, grandes homens, grandes escritores do movimento pentecostal, livros de cura do movimento pentecostal. Tem um que eu comprei muito bom, que é de um pastor chamado Pelas Suas Pisaduras, um livro de cura muito bom esse livro, pessoal, não sei nem se ainda é republicado, mas é um livro antigo. Então, aí vai mudando as visões. Qual é a minha visão sobre de onde vem a enfermidade?
Nós sabemos que todo mal começou com o pecado de Adão, né? Deus falou, se você comer, vai morrer. Então ele já morreu espiritualmente e a consequência foi depois fisicamente. A Bíblia fala que Jesus chegou numa sinagoga e havia uma mulher encurvada lá. E Jesus falou que ela tinha um espírito de enfermidade há 18 anos. Então, o problema daquele problema físico era um espírito de enfermidade. Em outra passagem da Bíblia diz que havia uma pessoa que era muda. E a Bíblia diz que Jesus expulsou o demônio mudo e a pessoa falou. Está escrito, expulsou o demônio e a pessoa falou. Então, o problema daquela pessoa era o espírito. Lá em Atos 10, se eu não me engano, no versículo 38, diz que Deus, Pedro está falando de Jesus, Deus era com ele que andou por toda parte, curando todos os oprimidos do diabo. Então Pedro fala que Deus usou Jesus para curar todos os oprimidos do diabo. Então algumas doenças são espíritos malignos. Então, o espírito maligno, você vai expulsar o espírito maligno. Tem algumas doenças que são físicas. Às vezes, sequelas de acidente, sequelas de má alimentação. A má alimentação pode deixar a pessoa doente. A falta de alimentação deixa a pessoa doente. Países que passam miséria, né? A pessoa não come direito. Então, a falta de alimentação deixa a pessoa doente e a má alimentação pode deixar doente. Uma vez eu orei lá no Rio Grande do Sul para uma mulher que tinha ficado cega, porque ela tinha sofrido um acidente no trabalho que caiu uma madeira na cabeça dela. E ela ficou cega da visão. Provavelmente essa madeira atingiu alguma parte do cérebro que tinha a ver com a visão. Pessoas que de acidente de moto, que põem pinos, não conseguem ter movimento dos braços, das pernas, sequelas físicas. Às vezes, pessoas que trabalham em lugar químico. Teve uma empresa que foi até multada aí, que muita gente ficou doente depois. Foi comprovado que era o ambiente de trabalho, porque não tinha segurança. Então, eles ficaram doentes físicos por um problema químico da empresa. Então, existe doença que é origem física por esses motivos que eu estou falando, mais ou menos. E tem as doenças de hoje. Sempre existiu, mas hoje aumentou muito mais. E eu creio que depois da pandemia eu tenho percebido que aumentou muito mais os distúrbios mentais e emocionais. Porque a pandemia gerou um medo muito grande nas pessoas de morrerem antes da hora, de perder os seus parentes, fora os que perderam. Então isso gerou um trauma nas pessoas muito grande. Porque a pandemia pode ter sido algo criado pelo laboratório, alguns falam, pode ser algo natural. Nós não sabemos por que veio esse vírus, mas nós sabemos a consequência do vírus. Atingiu a pessoa fisicamente, espiritualmente, muitos morreram espiritualmente, nunca mais voltaram para a igreja, emocionalmente, mentalmente. Então, as doenças emocionais geram doenças físicas. Tem uma doença, a minha cunhada uma vez, foi a primeira vez que eu vi falar dessa doença, mas eu quero dar o exemplo dessa doença que atingiu ela. Ela ficou com uma doença na pele, no corpo todo. Aí em dermatologista e alguma coisa, até descobrir que a doença na pele dela chamava psoríase. E eu nunca tinha ouvido falar esse nome. Talvez alguém que está assistindo aqui nunca ouviu falar. Você já ouviu falar? Já ouvi falar. E aí nós descobrimos que a psoríase é algo mental. Quando a pessoa passa num estresse muito grande, explode na pele. Então, vamos dizer, um problema mental, às vezes, problema mental seria psicológico, a pessoa muito estressada, num ambiente estressado, aí atinge muitas vezes a psoríase por causa do estresse. Então, para você ver, a mente atingindo o corpo. Então, muitos dos problemas são emocionais. Mas, por incrível que pareça, uma parte dessas doenças emocionais é por desobediência. Que desobedece a Jesus. Você sabe qual é? Desobedece A Jesus? Não. Chuta aí alguma coisa. Não sei dizer não, você. Não chuta nada? Não. Não, pensa numa doenças emocionais e as pessoas desobedecem a Jesus.
Ah, não sei. Falta de perdão. Muita gente estão ficando doente fisicamente porque começaram doente emocionalmente porque não perdoaram. E Jesus mandou nós perdoar 70 vezes 7. Tanto que tem um pastor lá na Argentina que ele fala isso, que 70% das pessoas que são curadas na cruzada dele era no momento do perdão, que tinha um momento que ele trazia uma pregação sobre perdão e chamava as pessoas para perdoar. E na hora que as pessoas estavam liberando perdão, era curada automaticamente no corpo físico. Olha, ensinamento. 70% do ministério dele, um grande ministério lá na Argentina, que fazia cruzada para milhares de pessoas. Então, muita gente está ficando doente por problemas emocionais, mas muitos desses problemas emocionais seriam resolvidos se a pessoa perdoasse. Tremendo. Mas só que nós estamos encontrando crente amargo. Entenda só, amargura, a palavra da amargura é má água. Nosso corpo é 70% de água. A amargura é má água. Eu te pergunto aqui, se eu, aí no seu copo de água, colocasse uma gota de esgoto aí, você beberia? Não. É isso que a pessoa faz. Bebe da amargura e o seu corpo fica doente. A sua alma fica doente, o seu corpo fica doente. Por isso que muita gente, às vezes, melhora na hora da administração de cura, até curado. Mas a origem, a raiz, é a falta de perdão. E às vezes a doença volta, porque não foi resolvida a falta de perdão. As doenças voltam, às vezes, na pessoa que foi curada por causa de demônio, que é espiritual, aquela doença que quer voltar. O problema não é físico. O problema ou é emocional. Quando a doença volta, provavelmente a doença ou é origem emocional ou origem espiritual. O espírito voltou daquela doença. Ou a raiz do problema emocional não foi resolvido. Ela tem mágoa. Tem mágoa do pai, tem mágoa da mãe, tem mágoa do filho, tem mágoa da esposa, tem mágoa do marido, tem mágoa da sogra. Onde já se viu? Você deu risada por quê? Você tem mágoa da sogra? Não, jamais. Minha sogra A sua sogra é bênção? é Tem, benção, é tem mágoa benção. da sogra, do sogro. Onde já se viu? É, Tem uma vez um pastor estava ensinando, estava falando com minha irmã e a irmã falou que tinha mágoa de fulano, e ele falou assim, não, você tem que perdoar, coisa e tal. Ah, não, não perdoa, não perdoa. A irmã estava falando que não perdoava. E aí eu falei, como você vai orar, Pai Nosso? Que o Pai Nosso fala, perdoa nossas dívidas quando perdoa. Quando chega nessa parte do Pai Nosso, ela falou, eu pulo. meu Deus, isso aí é um coração duro, hein, É pastor? duro. Ela diz, eu pulo, mas eu não perdoo. Então, Olha, você acha que uma pessoa dessa não vai ficar doente? Já está doente. Ela já está doente emocionalmente. é, Mas isso não pode atingir o corpo físico? Pode. Entenda só, o nosso corpo, até quando você vai ler livros seculares, eu gosto de ler muitos livros, eu gosto de ler livros. Se você quiser me dar um presente, pode me dar livro, eu gosto. E se quiser dar livro, estou estudando muito sobre sonhos. Já comprei um monte sobre sonhos, sobre profético, sobre cura, pode me dar. É, entenda só, você, até no mundo, fala sobre frequência, fala de emoções positivas, negativas. Eles mesmos, você pega muitos livros seculares que eu estou lendo, eles falam isso. Alegria, gratidão, amor, a frequência lá em cima, vai deixar você saudável. Amargura, raiva, ódio, deixa você doente. tudo afeta o corpo. Tudo afeta o corpo. O mundo já está sabendo isso. O mundo está sabendo agora, mas a Bíblia já fala isso faz tempo. Se você pegar e estudar bem, a Bíblia fala que não deixa a raiz de amargura brotar em você, que contamina lá em Hebreus. A, a amargura é tão grande que faz você se separar de Deus. Fala assim, não se prive da graça, deixando a raiz de amargura brotar em você. Está lá no livro de Hebreus. Eu sou privado até da graça de Deus. A graça é favor de Deus. Então tem muita gente perdendo o favor de Deus por causa de amargura e muita gente ficando doente. Primeiro começa nas emoções e depois no físico.
no físico. Então, não importa o mal que a pessoa fez para você, eu falo isso para você. Não importa o mal, a violência, talvez até de morte, você precisa perdoar. Porque quem fica doente é você. A falta de perdão, eu gosto de falar que no tempo antigo, quando tinha os impérios romanos, aqueles impérios que invadia e saqueava, e quando eles queriam matar alguém, eles eram mal. Igual hoje, muita gente mal, né? Mas eles matavam as pessoas torturando. E o que eles faziam? Quando morria alguém, eles costuravam o defunto nas costas. Por quê? E aí as pessoas, eles iam de um país para o outro levando o defunto nas costas. Porque quando começava a apodrecer a carne do defunto junto com a carne do outro, apodrecia junto. Então a pessoa morria viva, sendo comido, a carne apodrecendo. Era uma forma de tortura. A pessoa ia morrendo porque a carne dele ia apodrecendo junto com a do defunto. Eles colavam. Então quem não perdoa, carrega um defunto nas costas. Ele não está vendo, mas ele que está morrendo. Então falo para você, meu irmão. Se você quer ser sarado completamente, libera o perdão hoje, nem amanhã. Amém. Como que essa pessoa consegue vencer essa barreira, pastor? Ela não gosta que a pessoa não aceitou o que ela fez, porque é difícil, assim, a gente falar, libera perdão, não basta ser da boca pra fora, né? Você tem que perdoar do coração, né? É. Se a pessoa, vamos dizer que a pessoa é, vamos dizer que a pessoa é um mau elemento, uma pessoa corrupta, né? Vamos dizer que um, um enganador, alguém não confiável, vamos dizer assim, uma pessoa não confiável. Então você tem que liberar o perdão, mas não quer dizer que você precisa conviver com essa pessoa, porque se ele não é confiável, se o caráter dele é esse, não é obrigado você conviver com esse caráter. O perdão é obrigado, mas você não precisa conviver porque ele não é confiável. Então, é algo que a pessoa fala, eu tenho que perdoar 70 vezes 7. Na parábola do rei, essa parábola é muito tremenda, lá em Mateus 18, que fala que o rei perdoou alguém que devia 10 mil denários, acho que é isso que está escrito lá. Que o cara suplica, me perdoa, tá? E aí, quando ele sai do lugar, ele encontra alguém que devia 100 bem baixinho. Ele devia 10 mil e encontra alguém que devia 100. Jesus fala essa palavra para ser muito forte o exemplo. E ele não perdoa a dívida. O cara fala a mesma coisa que ele, me perdoa, eu vou te pagar. E o cara põe ele na prisão, devendo 100. Aí a Bíblia fala lá, Jesus falando, que o servo do rei vê aquilo e fica indignado. Fala, ele acabou de ser perdoado de 10 mil e não quis perdoar esse de 100. E fala para o rei, ó rei, aconteceu isso. O que aconteceu? O rei pega ele e prende ele. Fala, agora você vai ficar preso até pagar a dívida. E a Bíblia fala lá no final dessa parábola que ia ser atormentado por verdugos. É demônio. Você vai ficar preso porque você não quis perdoar assim. Quem é esse rei? É Deus. É que nós não temos noção que a nossa dívida era imensa. E Deus não me perdoou. Por mais mal que a pessoa faça por mim, e tem violências terríveis, tem pessoas que passou por violências terríveis, eu, graças a Deus, não passei por algumas pessoas que prejudicou, mas nem se compara com algumas pessoas que tiveram parente assassinado e outros tipos de violência, abuso, coisas horríveis que tem acontecido nesse mundo. Mas por mais mal que alguém tenha feito com você, essa dívida dessa pessoa, é isso que Jesus quer falar, ainda é menor do que a dívida que você tinha com Deus, Ele levou na cruz. que ele levou na cruz. E ele te perdoou. Você tem que fazer igual, perdoar. Então, o segredo é falar, não, eu tenho que perdoar, porque eu fui perdoado. Glória a Eu Deus. fui perdoado de uma dívida maior. Eu tenho que liberar perdão. E aí, faz de conta, se a pessoa não é confiável, mas eu não vou mais
eu não vou ter mais Não acesso. preciso confiar, né? Não preciso Se você confiar. perdoar, não quer dizer que você vai Perdoar e confiar, falar né? assim, ó, não vou confiar, mas ele está livre. Pode ir em paz. Amém. Eu estou liberando você. Pode ir em paz, que eu estou liberando você. Pastor, uma pergunta a respeito dessas curas. Tem enfermidade que você olha, que você fala assim, não, isso é maligno, isso é espiritual. Tem alguma enfermidade que você conheça que fala assim, não, isso aí é espiritual, independente do... Não dá para saber, assim, no meu caso, não dá para saber porque algumas enfermidades, igual aquela mulher encurvada, né? Podia falar, isso é natural. Mas só que eu tento achar o histórico. Eu pergunto, quando começou essa doença? Como foi? Tem uma vez, às vezes no luto, vamos dar um exemplo, eu fiquei sabendo uma vez de uma notícia, a pessoa, ó, quando morreu fulano, no outro dia apareceu essa doença. Então é uma consequência emocional. Ou uma brecha, o espírito entrou, ou emocional afetou. Às vezes no luto é tão forte a dor do luto, da perda, que tem gente que fica doente fisicamente. Então eu faço perguntas. Ah, como foi que começou? Quando aconteceu isso? Então, nessas perguntas, às vezes você já vai tendo um discernimento que aquilo lá é espiritual. Ah, aconteceu isso. Como é que acontece? Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho um desmaio. Mas acontece esse desmaio como? Então, nas perguntas, você vai descobrindo. Até o pastor Randy, ele fala de 5... Tem 5 perguntas que ele ensina lá para você perguntar, para você ter. Então, eu nem uso essas 5 perguntas, eu pergunto algumas coisas. Pela prática, você já vai entendendo. Então, nas perguntas, você já tem um discernimento. Opa, isso aqui está parecendo que é espiritual. Isso aqui está parecendo que é espiritual. Então, vamos orar de... se é algo físico, você ora de uma forma. Se é espiritual, é de outra forma. Então, está parecendo espiritual. É claro que num culto público, você que está ministrando, num culto que tem muita gente, às vezes você não tem tempo de perguntar assim, mais detalhado. Você Fazer pergunta qual é a investigado. sua doença, você pergunta algo mais rápido para ter a resposta. Mas se você está no individual, fica mais fácil, porque você tem tempo, falar, e aí, como começou? E a pessoa explica. Quando você vai na casa da pessoa, tá você, ela ou a família, fala, aconteceu isso, aquilo. Isso, opa, aconteceu uma coisa aqui. Fica mais fácil você investigar, né? Investigar. Amém. Investigar. Então, quero orar por cura e depois por impartição. Pode, irmão Everton? Pode, esse é o momento mais esperado aí, a impartição. Eu Só conheci um pastor que ele recebeu impartição pelo Podercast, pastor Cleviton. Creviton, grande amigo, ele é uma bênção. Ele foi ativado. Para você ver, a vida do pastor Creviton se viu como como eu falo assim, de eu entender o que o Podercast estava fazendo na vida das pessoas. Porque eu via o pessoal comentar, o Podercast, eu não lembro, ele assistiu do Ronaldo, que foi do 24. Acho que o do Ronaldo, o primeiro que ele fez comigo, ele fez uns 6. Ele fez 24. Aí o Crevito falou que foi ativado com o Ronaldo, com Thiago Ferraz. Thiago Ferraz, ele disse que recebeu no carro, né? Que estava ouvindo É. lá. E aí, quando ele falou isso para mim, ele foi num evento meu, e eu falei, olha, Deus está ativando pastores. Porque uma coisa é os irmãos falar isso, coisa e tal, e não só ativando, ele levou para a igreja dele, e os jovens da igreja dele começaram a ser usados em curas e milagres. E eu falei, e eu vi a proporção que Deus está ativando o ministro, porque não que o ministro seja melhor do que os outros, mas só que o ministro tem influência sobre outros. Pode acontecer, se ele é líder de 100 pessoas vai ser influenciado. Sim. Se ele é líder de 200, se é 50, ele está influenciando outros. E às vezes ele tem canal, às vezes ele tem próprio Instagram, às vezes ele tem uma rede também grande online e influencia outros. Então eu vi que o nosso programa, para a glória de Deus, até vai lá no YouTube, Pastor Ariston Júnior, nós temos um podcast que gravei ontem, o número 101. Não sei quando que dia você vai estar assistindo esse, mas tem mais de 100 programas abençoados. Você já foi abençoado pelo programa? Já, muitas vezes. Conheci o pastor Ronaldo lá pelo programa. Você conheceu eu pelo programa? Pelo programa. Então vamos orar pela impartição, primeiro pela saúde, por cura, e depois pela impartição. Amém. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor possa estar curando
os enfermos. Nós repreendemos agora toda infecção, toda bactéria. Nós repreendemos todo caroços, hérnias. Nós repreendemos agora todos tumores malignos, todos os tumores benignos, nódulos, saia no nome de Jesus. No nome de Jesus, toca o sangue, curando de hepatite, leucemia, lúpus, anemia, vai tocando na cabeça, vai tirando todo o mal, toda a opressão. Se essa doença é um espírito de enfermidade, que sai agora. Se essa doença é emocional, cura as emoções. Pai, no nome do Senhor Jesus, se essa doença é física, de um acidente, de alguma sequela, de algo, o Senhor possa estar trazendo a cura de uma forma poderosa e essa pessoa possa estar sendo curado, Pai. Papai querido, em nome de Jesus, nós determinamos uma unção de cura. E que no nome do Senhor Jesus, aquele que tem fome, Pai, aquele que tem sede, aquele que tem desejo de ser usado na cura divina, o Senhor possa estar impartindo uma unção poderosa. O Senhor possa estar transferindo uma unção poderosa de cura. E essa pessoa, este homem, esta mulher possa ser levantado na terra com autoridade, com poder, com unção. Essa pessoa possa ser levantada de uma forma poderosa e todos possam saber que só o Senhor é Deus, que o Senhor continua operando na terra, que tu és um Deus de milagre, um Deus do sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus, vai recebendo a unção do Espírito Santo aí agora. Vai recebendo o poder do Espírito Santo aí agora, como onda de eletricidade, como fogo, como fogo, como fogo. Receba um batismo de fogo, o fogo de Deus das plantas dos pés à cabeça. Receba aí fogo de Deus agora. Receba aí fogo de Deus agora. Receba fogo de Deus aí agora. Oh, eu vejo alguém sendo curado das cordas vocais agora. Existe um problema nas suas cordas vocais. Deus está te curando agora. Eu vejo você com problema na coluna, bem aqui, perto da nuca. Algo aí que está infeccionado. Deus está te curando agora. Tumores nos seios estão sendo desaparecidos agora. Está desaparecendo agora. Em nome do Senhor Jesus, pessoas que estão com tendinite na mão direita. Você está sendo curado agora. Tendinite na mão direita. Você não conseguia pegar peso. Sua mão doía, você está sendo curado agora. Joelho direito está sendo curado agora. Coluna, eu vejo uma coluna igual a um S sendo endireitada agora. Coluna está sendo endireitada agora. Receba a sua cura e o seu milagre agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória E a amém. Deus. Glória Amém, a Deus. Deus. Aleluia. Deixa aí seu comentário, se você foi curado, né? O que você sentiu nesse momento da oração, né, pastor? Deixa os testemunhos aí. Se você sentiu fogo, às vezes a pessoa sente o local que está a enfermidade, sente calor, sente como se fosse um fogo, um calor. Amém, glória a Deus, tremendo. Obrigado, irmão Everton. Você já orou pela impartição, tudo junto, né? Tudo junto. Amém, glória a Deus. Estamos encerrando mais um Palavra Cast. Quase que não sai. Mais um Palavra Cast. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe, pastor. Amém, obrigado.